Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz. Chega mais para frente aqui. Chegar mais para frente para ficar mais perto. Quem puder chegar para os bancos mais adiante também facilita aqui a gente conduzir a aula, né? Bem, dando continuidade às aulas, né, dessa EBD de verão, hoje a gente vai falar sobre um tema, de certa forma, sensível, né, delicado, que são as finanças. Falar de dinheiro não é algo tão trivial, não é algo tão simples, né? E o irmão Alexandre até falou na aula passada, quando a gente reflete, né, sobre fazer o que é certo, não necessariamente é o mais fácil, né? Então, talvez a gente precise ser, durante esse mês de janeiro, confrontado com algumas questões que muitas vezes envolvem a nossa cultura, muitas vezes envolvem a nossa criação, mas que Deus esteja falando aos nossos corações, assim como Ele falou comigo enquanto eu estava refletindo, né, sobre esse tema. Eu acredito que o pastor Alexandre tenha me convidado, porque eu atuo nessa área profissionalmente, né? Então, faz um certo sentido, né? Eu, desde os 18 anos, que eu atuo no mercado financeiro, né? Comecei trabalhando em banco, então tive a oportunidade de pegar uma época diferente do que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vê muitas agências sendo fechadas, né? Os bancos diminuindo bastante por conta do movimento da digitalização dos bancos. Mas, com os meus 18 anos, eu comecei a trabalhar em banco e o que acontecia era muitas agências abrindo, né? Então, eu tive muita oportunidade de crescimento nessa área no meu início da carreira profissional. Tanto é que, com 23 anos de idade, eu já estava como gerente geral, né? Consegui crescer muito rápido e trabalhar em banco me deu uma experiência muito grande. Trabalhar em banco eu costumo dizer, quem trabalha em banco trabalha em qualquer lugar, porque é muita pressão, você lidar com cliente, com situações, e lidar com dinheiro sempre é sensível, né? E eu, durante um período, fiquei fora do mercado financeiro, profissionalmente, e retornei há 4 anos. Hoje eu atuo como assessor de investimento e sócio de escritório da XP, né, uma corretora. Então, é um assunto que está no meu dia a dia. Então, faz sentido o pastor Alexandre ter me chamado. Mas eu quero, com muita humildade, dizer para os irmãos que não necessariamente eu seja um exemplo, né, nesse sentido, porque desafios financeiros eu acho que acometem qualquer um, né? E ainda mais porque em paralelo, eu também atuo como empresário. Então, eu tenho alguns negócios e quando a gente fala de empreender, o desafio financeiro ele é diário, né? Então, a gente tem diariamente surpresas, por mais que a gente tente se planejar, tente fazer provisionamento para uma determinada situação, a gente sempre está com dificuldade em relação às finanças também nos negócios, né? Então, eu também, muito do que a gente vai falar aqui, também tem a ver com a minha com necessidade de decisões e de melhorias em relação à minha vida também, tá? Então, bem, por que falar sobre dinheiro é tão importante? Deixa eu ver se vai passar. Não passou. Então, quem é que está lá para me ajudar? Bem, o tema ele é complexo por si só, mas acho que o primeiro desafio quando a gente fala sobre finanças é porque, infelizmente, nós brasileiros não temos uma criação, uma educação financeira de berço, né? Muitas vezes a gente aprende empiricamente ou aprende por conta, às vezes, de ensinamentos que são passados de pai para filho, mas nós não temos, por exemplo, uma grade escolar hoje que contemple uma educação financeira nas escolas, né? Isso a gente vê em alguns países, mas seria algo muito importante se a gente tivesse condições de aprender desde pequeno, com situações muitas vezes práticas ali,
lúdicas, né, de como lidar com o dinheiro e como administrar o dinheiro. Então, hoje nós não temos isso, infelizmente. A maioria das escolas não tem. Então, a gente já começa com um desafio, né, desde pequeno. Muitas vezes ali, quando a gente recebe mesada, quem recebe, né, quando é criança, de ter que administrar isso. Eu acho que cabe, inclusive, aos pais, desde cedo, né, buscar essa educação com exemplos bem simples mesmo no dia a dia das crianças, mas que faz total diferença na formação da criança em relação à educação financeira. Também é algo sensível porque é um tabu. Eu costumo dizer que, quando a gente vai falar sobre finanças, a gente está entrando na intimidade. Muita gente tem receio de falar, primeiro, porque às vezes está vivendo um momento financeiro desafiador, né, e não quer se expor, fica constrangido, porque está, né, com dificuldades financeiras mesmo. E muitas vezes, não, a situação é até boa, né, a pessoa tem posses, tem recursos, tem investimento, mas não quer expor aquilo, né? Então, é algo que é sensível, né, de se explanar. Vou dar um exemplo aos irmãos. Eu atendo algumas famílias e, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade. Lógico, a gente tem um princípio, né, de ter sigilo bancário, mas, muitas vezes, a gente atende uma família, o casal, que o marido e a esposa não sabem o que cada um tem, né, e não gostam de expor. Isso acontece mais do que os irmãos imaginam. Então, assim, falar desse assunto, muitas vezes, a pessoa não gosta, né, de tratar sobre isso, trazer intimidade. Muitas vezes está relacionado com situações realmente que trazem um contexto mais íntimo, né? E também, finanças, o dinheiro, ele está relacionado a muitos problemas conjugais, né? Alguns casos de divórcio são motivados por conta de problemas financeiros, muitas vezes por falta de sabedoria na administração, mas também por falta de transparência, né? Como esse exemplo que eu falei, eu sou defensor de que a família, de que o casal, né, a família, que o recurso ele é um recurso só. Eu não gosto dessa ideia de o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, cada um tem um orçamento, cada um assume algumas despesas. Eu acho que quando a gente entende, né, o conceito de casamento, quando a gente se torna um só, as finanças também se tornam um só. E muitas vezes, está com um momento de vida mais favorável, está com um momento financeiro melhor. Profissionalmente, às vezes, a pessoa precisa, um dos dois precisa dar um passo atrás e, às vezes, recomeçar a carreira. Então, o outro vai ter que segurar as pontas ali, justamente por uma questão de queda no orçamento familiar. Mas existem muitos problemas conjugais relacionados a dinheiro. E a gente vê que, muitas vezes, está relacionado a mentiras, a problemas realmente com a administração do recurso, né? Eu acho que essa transparência é muito importante, tá? E outra questão, problemas também psicológicos, né? A gente vê que o dinheiro, muitas vezes, ele tem, infelizmente, essa influência nas nossas emoções, né? Primeiro domingo aqui que a Aline falou sobre emoções, eu tenho certeza, ela não está aqui hoje, mas eu tenho certeza que muita gente, né, acaba recorrendo a profissionais porque estão em momentos financeiros muito complexos. E, lógico, a gente tende a pensar sempre na ausência de recurso, na ausência de dinheiro, poxa, está passando por dificuldade. Mas não, a gente vê, infelizmente, pessoas que pensam em tirar a vida quando atingem um determinado momento financeiro tão alto que elas colocavam, talvez, a confiança delas no dinheiro e percebem que o dinheiro não é suficiente para isso. E a gente sabe que só Deus, né, que pode preencher essa lacuna. E muitas vezes as pessoas buscam no dinheiro essas respostas. E acontece, muitas vezes, de pessoas também com recurso financeiro
com muito patrimônio terem problemas psicológicos por conta do dinheiro. Então, não está relacionado somente à ausência dele, mas também à abundância sem propósito, né? Acho que o meu passador não está funcionando aí. Vamos lá. Bem, no contexto religioso, a gente consegue identificar dois extremos, né? Quando a gente fala de extremo, o extremo nunca é bom, nunca é saudável, né? Mas, se a gente olhar para a história do cristianismo, a gente vê que a igreja primitiva, né, a igreja há muitos anos atrás, usava esse trunfo, né, de desvalorizar o dinheiro como algo, talvez ali trazendo um contexto de que o dinheiro não é bom, de que Jesus era pobre, de que você, para alcançar a salvação, você precisa ser totalmente alheio a dinheiro, às suas finanças, enfim, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, é o que a gente chama de... Pode voltar um slide, por favor, Dilton? A demonização do dinheiro, né? A teologia da libertação. Você precisa se libertar do apego ao dinheiro 100% para alcançar a salvação. E a salvação não está nisso. Em contrapartida, a gente vê que nós temos isso já, principalmente após o movimento neopentecostal, as igrejas explorando muito a questão do dinheiro com a teoria da prosperidade, no sentido de, muitas vezes é um dono da igreja, um fundador, que lança uma campanha X, quanto mais você contribui, mais você vai ser abençoado, como se fosse, obrigado, como se fosse ali um investimento, né? À medida que você dá oferta, se você contribui, Deus vai te retribuir com um retorno, com a bênção financeira relacionada à proporção que você contribui, né? E a gente sabe que isso também não é verdade. Então, extremos nunca é bom, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro, a Bíblia ela condena exatamente essa questão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente traz a luz da Bíblia, né, o que a gente pode aprender sobre dinheiro, tem algumas curiosidades, né, que aí eu coloquei a importância do dinheiro na Bíblia. Eu achei isso extremamente interessante, que a gente tem... Quem aqui, meus irmãos, já fez o curso CRAL da Universidade da Família? Alguém já fez aqui? Apenas 2, né? Howard Dayton, que é do Ministério CRAL, ele tem um livro que é Seu Dinheiro. Ele fala que se juntar, presta atenção nesse dado, se juntar todas as citações na Bíblia que falam sobre oração, a gente consegue elencar mais ou menos 500 citações. Se a gente, em contrapartida, fizer esse mesmo exercício e elencar citações da Bíblia que falam sobre dinheiro, bens, posses, são mais de 2.000 citações. 4 vezes mais. No mínimo, 4 vezes mais. Jesus também, mais da metade, quase a metade, aliás, das suas parábolas, ele sempre abordou o tema, né, fazendo analogia ali com questões que a gente pode entender como bens, dinheiro, patrimônio, riquezas. E isso, eu entendo que Deus permitiu que a gente tivesse essa quantidade de citações na Bíblia sobre o tema, não porque o dinheiro seja mais importante do que a oração, por exemplo. Mas é importante a gente entender que a relação com o dinheiro é muito cara. Ou seja, o dinheiro ele é perigoso, né? Então, Deus tem uma preocupação grande em trazer na Bíblia ensinamentos que possam nos orientar em relação ao dinheiro. Então, isso é bastante interessante. Ou seja, a relação com o dinheiro ela é delicada. Então, o que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Então, a gente vai
fazer uma análise. A ideia é aqui, primeiro, a gente trazer alguns conceitos que a Bíblia nos traz, e depois, na medida do possível, eu vou tentar trazer algumas questões práticas. Mas acho que primeiro ponto que é importante a gente entender sobre dinheiro, inclusive eu usei a declaração doutrinária da Convenção Batista. Há um tempo atrás eu também, o pastor me fez o desafio, o pastor Mateus fez o desafio para dar aula na classe de conexão. Tinha alguns aqui que acho que estavam participando da aula, e a gente falou muito sobre esse tema, que é mordomia. Quando a gente fala de mordomia, hoje o nome, né, mordomia, está relacionado, poxa, o cara está na maior mordomia ali, está no bem bom, né? Mas mordomia não significa isso, meus irmãos. Mordomia é o conceito mesmo de mordomo, de administrador, né? Então, nós temos que entender, e a Bíblia nos traz alguns ensinamentos em relação a isso, que tudo o que nós temos pertence a Deus, e nós somos apenas administradores. Então, o primeiro texto que a gente vai usar, Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, é como se nós fôssemos um CEO de Deus, né? Nós estamos aqui para administrar o que Deus nos confiou. E a gente pensa, a gente está falando, lógico, de finanças, mas a gente pode pensar o seguinte: o nosso corpo, a gente está só administrando. Foi Deus que nos criou, foi Ele quem nos fez, e nós estamos aqui para cuidar do que Ele nos deu. Próximo domingo a gente vai falar sobre isso com a irmã Flávia, mas o corpo é um exemplo disso. Quem é pai aqui, é duro pensar nisso, mas os nossos filhos são do Senhor, né? Ele nos confiou. Então, nós temos uma responsabilidade de educá-los, né? De acompanhar o crescimento deles, de cuidarmos do discipulado como pais, ensinando a importância de Cristo na vida deles, e com o desafio de fazê-los amar a Cristo sobre todas as coisas. Mas é um exemplo também. Então, nossos bens, assim como tudo que Deus criou e nos confiou, também a gente tem que entender que é de nossa responsabilidade, mas não é nosso. Nós somos mero administradores. E eu acho que a gente vê também na Bíblia, né, a parábola dos talentos, né, que a gente vê um exemplo muito claro disso. Mas quando a gente começa a falar de finanças, e a gente começa entendendo essa relação de propriedade, ou seja, de que nós estamos apenas administrando o que Deus nos confiou, acho que muita coisa já se transforma em relação a como nós vemos o dinheiro. Um exemplo, né? Acho que quando a gente está usando alguma coisa emprestada, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Nesse momento que eu falei da minha carreira, que eu fiquei fora do mercado financeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar para uma pessoa, para um amigo, né, que tem bastante recurso, assim, né? Ele gosta de carros e tal, e ele tinha um carro, uma Lamborghini. E esse carro, ele tinha ali um apego com o carro, né, uma preocupação, e só algumas pessoas poderiam dirigir esse carro além dele. E como eu trabalhava para ele, eventualmente eu tinha que levar o carro para uma manutenção, até para abastecer, para lavar. Meus irmãos, para dirigir esse carro. Eu sou assim, não me considero um excelente motorista, mas eu não passo vergonha, né? Mas dirigindo esse carro, eu dirigia como se eu tivesse, sabe assim, uma preocupação, tenso, olhando, meu Deus, e agora, tal, ficava tudo isso aqui doendo. Por quê? Eu estou administrando alguma coisa ali que é muito valiosa e que não é minha. Então, a gente tem que entender a relação das nossas finanças dessa forma. A gente precisa ter zelo, precisa ter cuidado, precisa ter responsabilidade, porque o princípio, acho que o primeiro princípio aqui que a gente pode entender é que nós não somos donos, nós somos administradores, nós somos mordomos do que Deus nos confiou. Então, acho que isso nos traz bastante clareza em relação ao modo como a gente lidar com dinheiro.
E aí, acho que uma coisa está relacionada à outra. O próximo tema, que é fidelidade. Bem, se tudo que nós possuímos é de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos dedicar a Ele todo o recurso. E eu não quero entrar no mérito em relação ao conceito de dízimo. Eu sei que até alguns irmãos, apesar da doutrina batista ser bem clara em relação a isso, o Velho Testamento ele traz o ensinamento em relação a dízimo, como 10%. O Novo Testamento ele não é tão claro em relação a isso, mas a gente entende que é um conceito que se manteve nas igrejas até por uma questão didática mesmo, né? A igreja ela precisa ser mantida com a contribuição dos membros. E o dízimo é a forma mais comum, né, de se fazer isso. Então, não só a igreja, mas o sustento, né, dos ministros, quando a gente fala de missões. Então, o dízimo e a oferta é a forma como o cristão tem de participar da manutenção da obra de Deus financeiramente. E aí, quando a gente fala, quando a gente entende que nada é nosso, quando a gente tem essa responsabilidade em relação à contribuição, nada mais é do que a gente está devolvendo uma parte, né? A gente já tem falado muito sobre isso, que dízimo não se dá, dízimo se devolve, não é nosso, então a gente devolve. E aí é lógico, meus irmãos, que a própria declaração, né, da doutrina da convenção fala sobre voluntariado. A gente não, até por entender muito bem a nossa relação com dinheiro, a gente não tem apelos constrangedores aqui na nossa liturgia falando sobre isso, porque a gente entende que é algo voluntário, né? O desejo de contribuir tem que nascer no coração do cristão como um reconhecimento do que Deus tem feito em nossas vidas, e não como uma taxa, como uma obrigação, né? Que, infelizmente, em algumas denominações a gente vê isso, né? Se você não estiver dizimando, muitas vezes você pode até ser excluído da igreja, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender esse princípio como algo voluntário, mas algo muito importante da nossa vida cristã, que é um reconhecimento em relação ao que Deus tem feito em nossas vidas. E aí, quando a gente fala de textos, né, que elucidam isso, Lucas 16:11. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas pequenas, também será nas grandes. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Mateus 25:21. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso é sobre a parábola dos talentos. Então, a gente tem que entender que a fidelidade, ela independe da nossa condição financeira. A gente vê o caso da oferta da viúva. E aí, meus irmãos, é algo delicado, mas muitas vezes a gente, a situação financeira não está favorável. Deixa o dízimo esse mês para depois, não vai dar. E a gente entende que isso é um princípio quebrado da fidelidade, né? A gente precisa entender que Deus merece nossas primícias. Então, em termos didáticos, a gente precisa entender assim, recebeu? Já transfere o dízimo, quem usa os meios digitais, né? Ou então já separa ali para, no próximo culto, vir ao altar entregar. Isso é um princípio da fidelidade e entendendo que a gente está cumprindo o que o nosso coração, como servo, como administrador, o que seria o ideal, né? Bem, outras lições interessantes. Ganhar dinheiro de forma honesta. Parece básico isso, né? Mas o básico, às vezes, precisa ser falado também. A gente precisa entender que ganhar dinheiro de forma
desonesta, ganhos injustos, exploração, eu acho que tenho fé que a gente não tenha isso no nosso meio, mas dinheiro que é proveniente de corrupção, de lavagem de dinheiro, né? Acho que isso é básico para um cristão, como um assunto que a gente tem que entender que, para Deus, o dinheiro ele precisa ser de forma honesta, né? Isso a gente vai ver, inclusive, a importância do trabalho mais na frente. E o texto, Provérbios 13, 11. A riqueza obtida de forma desonesta diminuirá. Ou seja, a gente vê muito ensinamento sobre dinheiro nos livros de Salomão, né? Salomão foi muito rico, tinha muitas posses, muita riqueza, e a relação dele com o dinheiro é muito interessante, né? Se a gente vê o livro de Provérbios, de Eclesiastes, tem muita citação interessante que dá para a gente trazer para o nosso dia a dia. Então, ele diz que, se por acaso o dinheiro está sendo adquirido de forma desonesta, ele vai reduzir. Deus com certeza, vai pesar a mão, né? Infelizmente, a gente vê que isso acontece, né? Muitas vezes até no meio das igrejas, meus irmãos. Graças a Deus nós participamos de uma doutrina, de uma igreja que tem uma preocupação muito grande com a transparência e com a seriedade no uso do dinheiro. A gente vê pastores aí se apropriando do dinheiro da igreja para fazer uso pessoal, né? E muitas vezes, assim, quanto mais a igreja contribui, quanto mais ela consegue ter de dízimos, né, receber de dízimo, mais o pastor ganha, né? Isso é um conceito totalmente equivocado, né? Isso traz uma margem muito grande para problemas no meio eclesiástico. E aí, algo interessante, o trabalho é o caminho normal da provisão. A Bíblia valoriza o trabalho, a diligência e o uso dos dons. Lá em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus já alerta Adão que ele precisa trabalhar para ele poder se sustentar, né? Provérbios 14, mais uma referência interessante de Provérbios 14, 23. Em todo o trabalho aproveito. A gente vê muitas vezes aquela esperança, né? Eu acho que os irmãos não fazem isso não, mas tem muita gente aí que fica querendo fazer uma fezinha ali, né? Jogar na loto e tal, na Mega Sena, achando que vai ficar rico de uma hora para outra. E a Bíblia nos ensina que a forma mais interessante, convencional, é no trabalho, né? Que Deus se alegra do trabalho. Nós somos sustentados com o suor do nosso trabalho. E isso, eu quero colocar uma exceção aqui em relação à herança, porque acho que a herança é bíblica, né? E acho que a gente tem que entender que houve um trabalho que foi passado de geração para geração, como um legado, e ok. Mas a gente pensar em formas diferentes, né, de a gente se manter financeiramente, sem ser o trabalho, não é bíblico, tá? Então, é algo interessante para a gente pensar também. Bem, amar ao próximo com nossas finanças. A generosidade, meus irmãos, é uma responsabilidade espiritual. 1 João 3, 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão em necessidade, mas fecha o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Muitas vezes a gente pode pensar, e é comum a gente fazer isso, a gente querer terceirizar a responsabilidade, né? Então, assim, a gente pensa, poxa, a questão social está relacionada ao Estado, ao governo. Eu já contribuo com meus impostos, poxa, o governo tem que fazer melhor gestão disso, eu não vou me envolver com isso não, eu já estou contribuindo com os impostos. Ou então, quando a gente fala da igreja, poxa, eu já contribuo ali com meus dízimos e minhas ofertas, vou deixar o pessoal da ação social cuidar dessa área.
Mas, meus irmãos, muitas vezes, Deus espera que nós sejamos resposta de oração de alguém. E isso eu falo não só em relação à esmola, né, que muitas vezes a gente é abordado no trânsito, nas ruas, né, e eu também não vou entrar no mérito. Muitas vezes ali a pessoa está pedindo para o consumo de álcool, consumo de drogas, mas quando a gente fala de generosidade, a gente pode ser bênção para as pessoas muitas vezes que estão ao nosso redor. A gente tem uma oportunidade agora, né? Quem está atento aí, a gente vai ter o nosso retiro no próximo mês. Eu tenho certeza que tem famílias aqui da igreja, pessoas que não vão ou não podem ir por questões financeiras. E eu sei que tem pessoas que têm condições de abençoar, né? Se você não pode abençoar, às vezes, com a inscrição total, com uma parte, né? Mas não deixe de ficar atento ao que Deus fala em nosso coração em relação a isso. Se Deus te incomodar, poxa, eu estou vendo fulano, acho que ele está precisando de algo. Seja generoso. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo pessoal também. Tomar água aqui. Alguns sabem que eu vim de uma origem humilde, né? E meu pai, ele aposentou como zelador da igreja. Então, eu era de uma igreja menor. Meu pai não tinha muitas condições financeiras, mas graças a Deus, né, Deus sempre nos supriu, nunca nos faltou nada. Mas eu, aos 11 anos, eu comecei a me interessar pela música e eu não tinha condições nem de comprar um instrumento e nem de pagar uma aula. E minha igreja também não tinha uma previsão no orçamento para isso, né? A nossa, inclusive, também não tem, né? Mas eu lembro que 3 irmãos se juntaram e pagaram a aula para mim por mais de um ano. E isso foi, inclusive, uma forma de me motivar a aprender. Até hoje, tenho servido, né, na área da música, e muito em função dessa atitude lá atrás, de pessoas que olharam para mim e falaram, poxa, eu vou investir na vida desse menino. Acho que esse menino aqui tem talento, tem jeito para coisa. Então, com 11 anos de idade, eu comecei a fazer aula. Depois, graças a Deus, as coisas foram melhorando, eu comecei a dar algumas aulas ali, e eu mesmo consegui ir me mantendo, enfim. E por essa questão, quando eu comecei a trabalhar, lá nos meus 18 anos e tudo, eu já estava na Batista Esperança aqui, eu tive a oportunidade de retribuir da mesma forma, com o baterista de lá. Alguns devem conhecer aqui, Manuel Vitor, novinho, pequenininho, tal. Ah, não, eu falei, você está fazendo aula? Não, não tenho condições. Eu falei, eu vou te abençoar com essa aula. Então, o reino, ele é feito desse tipo de atitude, meus irmãos. Muitas vezes a gente precisa olhar para as pessoas, não assim, poxa, deixa que a igreja resolve isso. Deus quer nos usar individualmente em questões do dia a dia. Seja abençoando com uma simples carona para alguém, mas, lógico, algo que vai mexer no seu bolso, mas a gente precisa ser bênção em todos os aspectos, principalmente financeiros, pensando em que nós estamos administrando o recurso que o Senhor nos deu. Então, a gente precisa honrar a Deus com nossas finanças no dia a dia, em situações cotidianas. Esse assunto é interessante. Domingo passado, o pastor Eli falou sobre isso e sugiro quem não assistiu, quem não estava aqui, que não assistiu a pregação, assistir no YouTube. Ansiedade versus confiança em Deus. Mateus 6:26. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E aí, no versículo 31, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, é muito difícil a gente achar que o nosso sustento não depende das nossas forças. A gente vive numa sociedade em que a gente é pressionado, né,
para ter, para conquistar. Mas quando a gente olha para a fidelidade do Senhor, a gente não pode ter esse sentimento de que a gente está desamparado, né? Então, domingo passado, a gente, né, teve a oportunidade de refletir um pouco sobre isso, e como é bom a gente entender que Deus não nos desampara. Por mais que a gente esteja passando por um momento desafiador, difícil, você pode ter certeza que não vai faltar. Que Deus vai abrir uma porta, que Deus, como eu falei, às vezes vai usar alguém para te abençoar, mas Deus não deixa faltar. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos têm testemunhos que exemplificam isso, né? Deus nos sustenta sempre. Deus sempre está ali para trazer a provisão. Então, por mais que a situação seja desafiadora, por mais que você olhe para a sua situação financeira, poxa, Deus, eu não sei o que fazer. Confie em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, né? A gente fala isso sempre, todos os domingos. A prosperidade como aprovação divina. Isso também não é incomum a gente ouvir que a pobreza é sinônimo de pecado e que a riqueza é sinônimo de bênção. E aí, meus irmãos, eu posso garantir que isso tem, às vezes, uma certa relação, sim, mas não é uma relação 100% direta. Por exemplo, a gente sabe de muita gente que tem pouca condição financeira e que é uma bênção, e que tem contentamento, e que consegue abençoar, que é abençoado, e que está tudo bem. E que Deus mantém aquela pessoa com uma condição financeira inferior, mas isso não tira a bênção do coração que ela tem, né? De ser feliz com o que Deus a dá. E tem muita gente que é um servo fiel e, mesmo assim, tem uma condição financeira limitada. Em contrapartida, a gente vê muita gente que tem recurso, que tem que tem investimentos, mas que não é abençoado. Eu até citei o caso de pessoas que sentem esse vazio, porque muitas vezes o recurso está sendo vindo de forma ilícita, está sendo conquistado de forma ilícita. A gente vê, infelizmente, tantos casos, né, de corrupção política. A gente está vivendo um momento, inclusive, muito desafiador. Eu que estou no mercado financeiro, tive que trabalhar ontem, porque saiu lá o pagamento do Banco Master, todo mundo entrando em contato, e a gente vê que aquilo ali tem origem ilícita, tem muita gente envolvida, né? Então, não existe uma relação direta. Tanto é, meus irmãos, que às vezes acontece, né? Principalmente quem está envolvido no mercado de negócios, né? Quem é empresário, muitas vezes por decisões erradas, não necessariamente pecado, mas pessoas quebram, pessoas falem, né? Empresas falem. E às vezes é negligência, às vezes em consequência mesmo do pecado, mas às vezes não, né? Isso acontece. Então, nós devemos entender que Deus tem... Ele nos ensina tanto no momento de escassez quanto no momento de fartura, né? Ele tem algo a nos ensinar. Bem, o planejamento. Aí vai entrar um pouquinho na parte prática, né? Planejamento financeiro não é falta de fé. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. É interessante porque no mercado financeiro a gente sempre fala assim que muitos dos problemas financeiros estão relacionados com a vontade de antecipar as coisas, né? Então você quer ter logo algo que você às vezes não tem capacidade financeira para ter, então você se antecipa. Então o apressado, ele acaba na miséria, né? O texto de Provérbios diz isso. E Lucas fala
sobre planejamento, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Meus irmãos, a Bíblia é fantástica, né? Tem orientação para tudo, né? E às vezes eu até brinco com a Tainá, às vezes, né? A gente tem uma tendência de, quem é um pouco mais arrojado, de falar assim: primeiro eu vou pôr o pé, depois Deus põe o chão. Vocês já devem ter escutado isso. E muitas vezes Deus não põe o chão, Ele vai falar assim: não tem nada a ver com isso não, a responsabilidade é sua, você que se vire, né? Então, planejar, você entender, poxa, será que eu tenho condições para dar esse passo? É importante. E quando a gente fala início de ano, né, a gente já está na segunda quinzena, mas é um momento propício, né, para a gente pensar um pouquinho sobre as nossas finanças. Poxa, o que eu posso fazer diferente esse ano? Como que eu posso me organizar melhor? E aí, eu trouxe algumas questões práticas para a gente conversar. É lógico que é de forma assim superficial, né, mas até por atuar nessa área, me coloco à disposição, caso depois algum dos irmãos precisem conversar mais a respeito. Inclusive, já tenho atendido alguns clientes, alguns irmãos aqui como clientes, né? E entendo que a minha atuação também é um chamado de Deus. Então, eu faço isso independente de ser cliente meu ou não, tá? Fiquem à vontade. Antes de trazer os exemplos, vamos falar sobre endividamento, né? O endividamento é perigoso. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia não proíbe a dívida, mas ela alerta para o seu peso. Provérbios 22, 7. O que toma emprestado é servo do que empresta. A gente tem que entender o seguinte: o crédito por si só não é problema. Eu sei que tem irmãos que, se estiverem devendo R$1 ali, não conseguem dormir. Acho que isso é perfil, né? Tem gente que é assim. Mas, muitas vezes, o crédito ele é uma ferramenta interessante, né? Quem está começando, muitas vezes, a vida profissional, a vida conjugal, precisa recorrer ao crédito para um financiamento de um carro, de um imóvel. E o crédito não é problema, contanto que você tenha condição de honrá-lo, né? A parcela está dentro ali do seu orçamento. O problema é quando o crédito tomado ele se torna inviável, né? O pagamento dessa dívida se torna inviável. E aí sim começa o que a gente chama de bola de neve, e aí é preocupante. Alguns dados que são alarmantes, né, dados do Brasil. 78%, quase 79% das famílias brasileiras estão endividadas. É um número muito preocupante, né? E a gente ouve falar que esse ano tem potencial para crescer, infelizmente, esse número, né? 49% da renda das pessoas está comprometida hoje. Então, isso é fonte do Bacen, tá? Os dados do ano passado. Mais de 80 milhões de inadimplentes, ou seja, mais de 80 milhões de pessoas no Brasil hoje têm nome sujo no SPC ou no Serasa, justamente porque acabou tomando decisões equivocadas, pegou o crédito muitas vezes além do que podia pagar e não conseguiu honrar, né? Contentamento. O que a Bíblia fala sobre isso? Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais se farta. Ou seja, está sempre querendo mais. 1 Timóteo 6, 6-8. Tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. Então, a gente precisa entender que a gente não precisa de tudo, né? A gente precisa do que é necessário. E Deus, Ele não vai dar, muitas vezes, o que a gente quer, só por uma questão de vaidade, de vontade. Ele vai dar o que a gente precisa. Quando a gente fala que nada vai nos faltar, é o que precisa, né? Então, a gente precisa ter o coração grato nas coisas simples, né? A gente tem o que comer, o que vestir, aonde dormir. A gente precisa estar com o coração grato, né, nessas coisas simples. Aplicações práticas. Agora sim. Vamos ver se a gente vai ter tempo para falar um pouquinho. Primeira coisa, eu sei que ficou pequeno, mas não tinha como, porque é um arquivo que eu já trouxe. Isso a gente usa lá no escritório. Essa é a curva de ciclo de vida financeiro. Acho que aqui não tem a...
acho que não vai chegar muito bem. Bem, aqui embaixo, a gente está vendo a idade da pessoa. Isso é comum, né? A pessoa começa a vida financeira ali, ela não tem capacidade de gerar renda muitas vezes, então ela tem um decréscimo ali. Às vezes ela precisa de que alguém invista nela, certo? Ou precisa de crédito, ou precisa dos pais. Então, formação acadêmica, até para enxergar está difícil. Prioridades do estilo de vida, entrada na casa própria, compra de casa, casamento. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão melhorando. Aí vem os filhos, casa maior, salário maior, gastos de educação com os filhos, promoção no emprego, às vezes recebimento de uma herança, apoio para os filhos, a transição para a aposentadoria. Então, hoje em dia, a gente tem aposentado cada vez mais velho, né? Mas é o ciclo da vida. A gente tem que entender que todo mundo passa por isso, né? A não ser que Deus nos chame antes. Então, aposentadoria, e aí, às vezes os filhos já saíram de casa, não tem mais necessidade de ter aquela casa tão grande, e aí a casa é menor, menos gastos, você não vai ter mais gastos com a educação dos filhos, aquelas despesas que criança e adolescente dá, eles já casaram, já saíram de casa, não tem mais isso. Cuidados médicos, aí aumenta o cuidados médicos, né? No final da vida, é natural que se tenha um custo maior com plano de saúde, com remédio, e o que fica, é o legado, né? O que deixa para a próxima geração. Então, quando a gente fala de momento de vida, quando a gente está construindo a vida, é comum que a gente demande um pouco mais, empréstimos, cartão de crédito, financiamento, com cautela, né, com sabedoria. Crescimento patrimonial é no momento que a gente tem a força de trabalho, né, que a gente consegue trabalhar mais, gerar renda. Então, a gente vai adquirindo patrimônio, investimentos, e no final do ciclo, vamos dizer assim, nessa terceira parte, que é utilizar o patrimônio, que é usufruir, né? E aí, muitas vezes, precisa vender a casa para investir num plano de saúde melhor, e uma renda para a aposentadoria. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente divide em 4 etapas que são bastante importantes. Primeira coisa, a gente precisa entender onde está nosso dinheiro. Tá? Isso é algo, muitas vezes, que a gente acha assim, poxa, é simples, está no meu salário ali, eu recebo. Mas não é isso, é como que você está administrando o seu dinheiro. Como que você recebe o dinheiro ali, você faz o que com o dinheiro? Né? Eu sei que tem irmãos que já fazem isso muito bem. Meu pai fazia com uma cadernetinha lá, botava a caneta, eu via isso, ele pegava uma conta, tal, botava o óculos ali e fazia manualmente. Hoje a gente pode usar aplicativos, tem ferramentas, né, como planilhas que você pode usar, mas é importante você entender para onde está indo o meu dinheiro. Quanto que eu estou gastando com cada coisa? Estou gastando tanto com educação, com saúde, com lazer, com moradia. Isso é muito importante. E aí depois a gente vai falar um pouquinho rápido sobre como se livrar das dívidas, construindo a reserva de emergência e a mágica dos juros compostos. Tá? Não entendam mágica de forma errada, tá, meus irmãos? Já estava esse material já estava aí, mas vamos trocar pelo poder dos juros compostos. Tá? Aqui é um exemplo de um orçamento. Tá bem pequeno, mas é uma planilha. Só quis trazer um exemplo. É uma planilha de Excel que você pode colocar ali. Poxa, quanto que eu estou tendo de renda? Renda fixa. Renda de um participante da família, do segundo, tal, renda variável. Poxa, eventualmente eu tenho uma renda variável, então coloca na planilha também. E todas as despesas, a gente precisa lançar todas as despesas. Né? Sempre eu faço isso? Não. Minha esposa está aqui e sabe. Mas é importante, porque isso nos traz uma clareza do que a gente está, para onde o nosso dinheiro está indo. Tá? Bem, livrar-se das dívidas. Quando a gente fala de dinheiro, meus irmãos, pode ser que você esteja num momento financeiro que você tenha sobra de recursos. Amém. Né? Mas, como a gente viu, muitas pessoas estão endividadas, e cada vez mais endividadas. Né? Então, livrar-se das dívidas é um ponto
primordial para que a gente consiga administrar bem o recurso que Deus nos confiou. Então, primeiro ponto é uma questão espiritual. A gente precisa primeiro colocar Deus no centro das nossas decisões financeiras e entender que a gestão financeira é um ato de adoração. Então, se você não está sendo, se você está sendo negligente em relação à administração dos recursos, primeira coisa, ore, coloque-se diante de Deus, porque é uma questão espiritual. Antes de qualquer coisa, é uma questão espiritual. Bem, na prática, priorize as dívidas que possuem maior taxa de juros. Se você consegue identificar ali que uma dívida é mais cara, vamos dizer assim, priorize ela para você honrar logo, porque você vai conseguir evitar uma inadimplência de uns juros mais caros, mas também você vai aliviar seu orçamento de forma mais rápida. Então, priorize as taxas maiores. Negocie com credores taxas menores ou maiores prazos. Isso, na maioria das vezes, é possível. Quando você tem uma dívida, poxa, está difícil de pagar, vai até o credor, até o banco. Poxa, será que eu consigo ampliar o prazo aqui para a parcela ficar mais confortável no meu orçamento? Ou então, às vezes, poxa, é possível um crédito mais barato, trocar essa minha dívida cara por um mais barato, ou tentar negociar com a instituição financeira. Isso é importante também. Busque uma renda extra, mesmo que seja algo transitório, mesmo que seja algo temporário. Às vezes você consegue, prestando um serviço ali, fazendo um freela, atuando de forma em paralelo, uma renda extra, e isso vai te ajudar a trazer um fôlego para o seu orçamento e ajudar nas despesas de casa. E mude os hábitos. Muitas vezes, dívida está muito relacionada, muitas vezes não, a dívida está relacionada com questões psicológicas. A gente precisa entender, aprender a dizer não. A gente precisa aprender, muitas vezes, a controlar o nosso ímpeto de consumismo. Então, a relação com o dinheiro, na maioria das vezes, a nossa dificuldade ela é mais psicológica do que propriamente matemática. Então, a gente precisa mudar os hábitos para conseguir se livrar dessa questão tão complexa que são as dívidas. Bem, você passou ali no momento de dívida, vamos supor que não seja seu caso. O que a gente precisa, quando a gente fala de investimento, a primeira coisa é construir uma reserva de emergência. O nome já diz, é para uma proteção contra imprevistos da vida. Poxa, o carro quebrou, bateu, você precisou fazer uma viagem de urgência, tem uma questão de saúde de um parente. Se você não tem nada guardado para essa finalidade, muitas vezes você vai ter que recorrer a um crédito, e muitas vezes o crédito caro. Então, se você tem uma preocupação em relação a imprevistos, você não vai ter esse problema. A gente costuma dizer que o ideal é que tenha pelo menos 3 vezes o seu custo de vida como reserva de emergência. E aí tem, por exemplo, quem é servidor público, que não tem o risco, às vezes, de perder o emprego ou ter uma queda grande na renda, às vezes 3 meses é suficiente. No meu caso, que sou empresário, o ideal é que eu tenha 1 ano da minha renda. Imagina, se eu preciso fazer uma transição de carreira, alguma coisa, eu preciso ter um pouco mais. Então, é importante pensar assim, poxa, quanto que é o meu custo de vida hoje? É X mil reais. Então, eu preciso ter tantas vezes de acordo com o teu perfil como uma reserva de emergência. E, para isso, esses ativos eles precisam estar aplicados para eles irem rendendo, trabalhando, mas ele precisa ter liquidez imediata. Liquidez, meus irmãos, é o nomezinho que a gente fala em relação à possibilidade de resgatar esse dinheiro. Tá? É a possibilidade de retirar esse dinheiro a qualquer momento. Então, ele precisa ter liquidez imediata e ser um investimento seguro. E aí eu trouxe alguns exemplos. Títulos bancários como CDB, LCA, LCI, que você pode resgatar a qualquer momento. E Tesouro Selic, por exemplo. Fujam da poupança. Tá? Falar só rapidinho aqui. A poupança, muitas vezes, não remunera nem a inflação. Se você tem o hábito de guardar dinheiro na poupança, muitas vezes você está perdendo dinheiro. Você está perdendo o seu poder de compra, seu dinheiro está desvalorizando,
E esse ano, talvez você tenha um pouquinho ali de rentabilidade. Mas 2020, 2021, a inflação foi mais alta que a rentabilidade da poupança. Então, quem é mais antigo aí, como o pastor Mateus diz, quem é jovem há mais tempo, guardava dinheiro no colchão, né, debaixo do colchão. O dinheiro está ali parado. E muitas vezes você perde o poder de compra porque a inflação está subindo. O que você comprava com R$100, você não compra mais. Então, o que a gente comprava com R$100 há 10 anos atrás era muita coisa. Hoje, é quase nada. Então, você precisa ter uma preocupação de deixar o dinheiro trabalhar para você. E hoje a gente tem investimentos que são compatíveis com o risco da poupança, talvez até um pouco mais seguros, no caso do Tesouro, por exemplo, mas que tem rentabilidade superior. Tá? E a mágica dos juros compostos. Eu trouxe um exemplo prático. Tá? Isso aqui a gente estava usando numa apresentação, um caso real. Né? Um cliente trouxe um exemplo. Se eu começar com um patrimônio de R$19.200, que era o que ele tinha na poupança, e poupar R$1.600, que era o que ele podia poupar mensalmente, em quanto tempo eu consigo juntar 1 milhão? Tinha até uns irmãos que falavam assim, Tiago, você vai ensinar a chegar em 1 milhão? Como é que é? Vai do 0 a 1 milhão, né? Como o Tiago Nigro. Eu falei, não, vou só trazer um exemplo. Tá? Então, a gente tem aqui, o objetivo é chegar em 1 milhão, o valor inicial R$19.200, mensal 1.600, e eu coloquei uma rentabilidade média de 12% ao ano, que é o famoso 1% ao mês, né? Que hoje, com juros a 15, a gente consegue isso facilmente. Às vezes, com a Selic mais baixa, você vai ter que assumir um pouco mais de risco para conseguir isso de forma perene. Então, qual o prazo? E aí eu trouxe aqui, também ficou muito pequeno, mas não tem jeito. Aqui é o ano, são os anos. Aqui, qual o patrimônio? Isso mesmo? Patrimônio inicial, vou para cá que fica mais perto. Aporte, patrimônio final e rendimento. Então, com aquele cenário de 19.200 inicial e 1.600 mensal, com 3 anos, com a rentabilidade de 12% ao ano, já é possível chegar em 100 mil aplicado. Vou para cá agora porque a bateria não me permite. Com 11 anos, já chega em 500 mil. Agora, olha como é que dá um salto interessante. Com mais 5 anos, de 11 anos para 16 anos, é possível chegar em 1 milhão. Então, muitas vezes, a gente acha assim, poxa, eu ter 1 milhão aplicado é algo muito longe da minha realidade. Às vezes, você tem condições de poupar R$1.600 por mês. Agora, no mercado financeiro, a gente diz que 2 aliados do mercado financeiro são os juros compostos e a disciplina. Você precisa ter disciplina mensal ali de poupar esse valor, separa o dízimo, separa o que você vai guardar, que você vai investir e administra o resto. Se você tiver essa mentalidade, é possível acumular recurso justamente se beneficiando dos juros compostos. E, pessoal, já para ir para a conclusão, acho que o mais importante quando a gente fala de recurso é a gente entender aonde está o nosso coração. Né? O dinheiro ele precisa ser entendido como uma ferramenta e não como um ídolo. Né? Na Bíblia a gente vê um alerta em relação a isso. Né? Mateus 6:21. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Também fala sobre o risco de idolatrar o dinheiro. 6:24. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em 1 Timóteo 6:9-10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro. Então, o dinheiro, muitas vezes, ele pode ser ferramenta de bênção na mão de quem está com o coração no lugar certo. Mas, se não, ele pode ser realmente a raiz de muitos males. Né? O irmão Alexandre ele não está aqui hoje, mas ele compartilhou comigo um livro essa semana, e eu quis trazer aqui, traz algumas reflexões interessantes. O livro é Redimindo o Dinheiro, como Deus revela e reorienta os nossos corações. Tem 2 aspectos que para mim foram fundamentais assim, nesse livro, que é a necessidade da graça. A mudança duradoura de comportamento financeiro só é possível através de uma mudança de coração operada pela graça de Deus.
que oferece perdão e poder para vencer hábitos destrutivos. E aí, meus irmãos, seja qual for a sua situação, você está vivendo uma situação de escassez, de dificuldade, de dívidas, ou você tem recurso, mas o dinheiro muitas vezes na sua vida é ídolo, ou você não está sendo generoso, não está abençoando, a gente precisa da graça de Deus, para que a gente tenha uma mudança de comportamento em relação à administração e à relação dos recursos. Viver para algo maior. Fomos criados para viver para propósitos transcendentes. O bom senso financeiro começa ao reconhecer que o dinheiro é uma ferramenta para servir o reino de Deus e não apenas um meio para o conforto individual. É algo também que é importante, né? Muitas vezes a gente, eu quero ter dinheiro porque eu quero ter um carro tal, quero morar numa casa melhor. Você está pensando só no seu conforto. E muitas vezes Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Nem um pouco preocupado com isso. Deus quer te abençoar, sim. Mas Ele quer que você primeiro seja bênção e abençoe as pessoas e faça uso do seu recurso em prol do reino. E para terminar, uma frase eu ouvi do pastor Luciano Subirá, né, não quero entrar também em polêmica em relação à teologia dele, mas ele falou algo muito interessante sobre dinheiro. Eu não coloquei a citação dele, porque eu não sei se ele pegou essa frase de alguém. Não é errado o crente ter dinheiro. Errado é quando o dinheiro tem um crente. Então, muitas vezes a gente acha, né, que dinheiro é um vilão. Na verdade, ele é vilão quando ele se torna ídolo ou quando ele toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, e para concluir, eu quero deixar essa frase e que Deus nos abençoe a aprender a administrar melhor o que Deus nos confiou, e especificamente sobre as finanças, e que a gente possa ser bons administradores, mordomos do que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Bíblia é tão rica em ensinamentos, Pai, que nos permite, ó Deus, encontrar orientações para todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu essa manhã refletirmos um pouco sobre a administração dos recursos que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou ao meu coração. Tenho certeza que falou ao coração dos meus irmãos aqui também. Ó Deus, e que nós possamos praticar, ó Pai, o que o Senhor espera de nós. Planejando bem, fazendo bom uso do que o Senhor tem nos confiado. E principalmente, ó Pai, usando os nossos recursos em prol do reino, sendo bênção, ó Pai, na comunidade, sendo bênção na vida das pessoas, através da generosidade, através da boa administração dos recursos. Nos abençoe, nos livre, ó Pai, de sentimentos que são contrários à Tua palavra, nos livre, ó Pai, de idolatria ao dinheiro, nos livre, ó Pai, de decisões equivocadas, muitas vezes para o nosso eu, para o nosso conforto, para o nosso ego, para a nossa vaidade. Pai, que o nosso dinheiro seja uma forma de honra ao Teu nome, ó Pai. Muito obrigado por essa classe, Deus, obrigado, Deus, por essa série de aulas que nós estamos tendo, continue falando conosco. Obrigado também, Deus, por cada irmão aqui, pelos que estão a caminho, que o Senhor possa continuar nos abençoando, falando aos nossos corações, enquanto estivermos, ó Deus, prestando o culto ao Senhor logo mais, e que o Senhor esteja conosco, nos abençoando a cada momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmão Edson.